Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alexandre Zibenberg, falo aqui diretamente da Central Flórida, aqui da cidade de Orlando, nos Estados Unidos. Mando um abraço para todos vocês e vamos falar hoje desse tema. É momento para você sair do Brasil? Não é momento, é momento que para você estar nos Estados Unidos voltar para o Brasil. Como é que vai ser? Quem será o nosso próximo presidente? Como é que vai ficar a economia após essa taxação do Trump de 50%? Que é um Tesla Cybertruck. Estou caminhando aqui no meu condomínio e vamos falar sobre esse assunto. Já tentei gravar esse vídeo aqui 2 vezes e tive problema de ligação. Depois eu botei agora no modo avião, aí agora ficou cheio. Vamos ver se eu consigo gravar. Vai ser a última tentativa. Aqui, ó, a bela bandeira americana. A gente vai passar na frente dela aqui, algumas casas aqui, ó, do condomínio, ó, como é que é bonitinho. Eu nem acho essa parte aqui do condomínio mais bonita, não. Mas vamos andando aqui, eu vou mostrar outras partes para vocês enquanto a gente vai conversando sobre isso. A primeira questão é, teve a taxação de 50%. De quem é a culpa? Bolsonaro, Lula, Moraes, né? Cada um fala que é uma. Eu acompanho aqui o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, não tenho relacionamento pessoal com eles, mas escuto o que eles falam, acompanho o canal do YouTube e tal. E eles falam assim, ó, a culpa é 100% do Moraes. É óbvio que a justiça brasileira, ela age politicamente. Isso é um fato inegável, né? No Brasil. Então eu fui vítima disso também. Isso é um fato inegável. Conheço pessoas até que são de esquerda, que falam que a justiça não é imparcial. Então, mas para quem já estudou sobre socialismo, sobre comunismo, existem essas fases do processo de um país que o grupo político mais forte está tentando implementar o socialismo. Qual é a fase que a gente está, né? Você tem a tomada de poder e depois você tem os expurgos, que é a perseguição dos adversários políticos. O Brasil, para mim, hoje a gente está na fase dos expurgos. Você vê que eles vão perseguindo um a um. Aí você fala assim, mas aquele lá, ele fez um vídeo, falou uma besteira, então ele tinha que ser... Não, peraí. Se ele fez um vídeo, falou uma besteira, ele que entra com um processo contra ele, que ele fosse julgado a pagar uma indenização. Mas você deixar pessoas na cadeia, a outra menina lá que pintou a estátua com batom, não cabe aquela prisão. São prisões que nem assassinos no Brasil têm esse tipo de prisão. Então, é óbvio que é uma perseguição política. Então, eles estão falando assim, então o Trump fez isso por causa para pressionar o Moraes. Não me parece, tá? Eu penso um pouco diferente do Paulo Figueiredo. Eu acho que o Trump tem essa questão. Ele até teve uma outra carta agora do governo americano que saiu ontem, que fala da Suprema Corte e fala o nome Moraes. Então eles falam que esses 50% são, sim, por causa dessas atitudes contra os direitos humanos. Então existe isso. O Trump está antenado nisso. Mesmo ele tendo problemas com o mundo inteiro, ele está antenado nisso que está acontecendo. Mas eu acho que tem uma parcela muito grande do Lula, da participação do Lula nisso. Porque o Lula ataca o dólar, o Lula ataca os Estados Unidos, o Lula fala que o Trump é fascista. Então, eu acho que existe também uma responsabilidade do Lula. Tá? Não vejo responsabilidade nenhuma do Bolsonaro em relação a isso. O filho dele está aqui, eles estão tentando demonstrar, vão ao Congresso, vão à Casa Branca, vai o Paulo Figueiredo, vai o Eduardo Bolsonaro. Eles estão tentando essa parte aqui do condomínio. Eles estão aqui, ó, ali tem umas casas viradas para o lago, tá aqui nos Estados Unidos, casas que são front lake, né, de frente para o lago, elas são mais valorizadas. Mas isso aqui eu não gosto, mas que tem piscina. Isso aqui não tem. Queria mostrar para vocês depois umas aqui que tem piscina. Vou depois lá gravar e posto aqui os bichos andando ali, ó. Tá vendo aí, ó? Não tem o nome desse bicho não, mas eles vivem andando aí pelo condomínio. Então tem um pato ali também no meio do lago. Então, óbvio que eles foram lá, levaram provas, né? Alguém do Brasil tem que ir no Congresso americano, na Casa Branca, e falar, tá acontecendo isso aconteceu com essa pessoa, porque não tem como eles saberem tudo aqui dos Estados Unidos o que acontece no Brasil. Então, o Brasil é muito mais complexo internamente do que eles conseguem ver de fora. De fora tem gente que olha e fala, o Lula é um corrupto. Quem dera que fosse só isso, né? Que o problema fosse só corrupção no Brasil. E o problema vai muito além disso. E aí,
eles vão lá e demonstram, e claro, eles não têm controle sobre o que o Trump vai fazer, né? Eles vão lá e tentam, conversam, pressionam para ter alguma medida para o Brasil, e aí o Trump toma uma medida que, obviamente, eu tenho certeza que isso sai do controle do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo, tá? Mas eu até acredito que o trabalho que eles estão fazendo é um trabalho para ter um resultado positivo, porque o Brasil é um país que ele é um paciente em câncer terminal, então não adianta você dar aspirina. As eleições são aspirina, não resolve paciente com câncer terminal, só quimioterapia, e taxação é quimioterapia. Mas é claro, as pessoas estavam esperando uma lei Magnitsky, não veio, pode ser que venha nos próximos dias, próximas semanas, não sei, não tenho contato direto com eles, não sei, mas é o que dizem. E aí, né? Mas o que eu olho no Brasil? Quem tem um conhecimento político maior, como é o caso de vocês aqui, muitos que me seguem, vocês entendem isso, né? Agora, existe uma grande parte que não entende, que fala, não, mas a culpa foi do Eduardo Bolsonaro, então a culpa é do Bolsonaro. O Lula é um patriota defendendo o Brasil e tal. Então, pode ser que essa medida do Trump, que é uma medida para tentar tirar o Brasil desse sistema ditatorial, ainda mais com o Lula caminhando para o lado das ditaduras, dos BRICS, né? BRICS é B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China, e depois entrou também África do Sul, Nigéria, só ditadura. Só a Índia aí que... Só a Índia aí que não é, né? A Índia, existe lá a votação, já tive na Índia, é complexo de você entender o que é a Índia, né? Mas existe até a possibilidade da Índia sair um pouco dos BRICS e fazer aí uma parceria com os Estados Unidos. Mas o Lula, ele ataca muito os Estados Unidos, né? Ele ataca muito o dólar, ele fala que o Trump é fascista. Então, assim, existe aí, sem dúvida nenhuma, uma irritação do Trump com o Lula. E o Trump também deve saber muita coisa em relação ao Lula, porque o Lula já é um cara antigo na política, já foi presidente, muitos anos, elegeu sucessor. Então, o Trump sabe quem é o Lula, né? Sabe que é amigo do Maduro, que era amigo do Fidel, sabe de tudo isso. Então, é óbvio que tem também aí uma parcela do Lula, e acredito que novas sanções virão. Isso é bom para o Brasil? Não é bom. Você vê aí a Embraer, que é a terceira maior empresa do mundo de aviões, ela já tem algumas fábricas aqui nos Estados Unidos, né? Ela já trouxe para cá os aviões executivos, os jatinhos, né? A fábrica dos jatinhos já é aqui na cidade de Melbourne, aqui a 2 horas de onde eu estou. Eles têm também uma fábrica numa outra cidade aqui que se chama Tutsville, que é a fábrica de assentos de avião. Mas outros aviões são feitos no Brasil, lá em São José dos Campos, que eles têm ali uma mega estrutura. E lá eles fazem esses jatos comerciais, que são caríssimos, são milhões e milhões de dólares. E eles vendem agora aí, parece que... Eu vi o Tarcísio, o governador de São Paulo, falando que já tinha 90 jatos encomendados para a American Airlines, que é a empresa americana, a maior empresa de aviação do mundo. Você imagina o valor disso. Se você botar 50% de taxa, inviabiliza o negócio. Os caras vão comprar o concorrente da Boeing, da Airbus, não sei. Mas você vai inviabilizar o negócio. Então, vai ter um impacto aí de algumas centenas de milhares de empregos. Nessa medida aí que o Brasil tem 40 bi de negócios por ano com os Estados Unidos. E isso vai ter um impacto. Para os Estados Unidos o impacto é muito menor. A economia americana é muito maior e eles conseguem substituir. O Brasil vai ter dificuldade, muita dificuldade nisso. Agora, a gente está vivendo um momento muito difícil. O Brasil vive um momento muito difícil. Houve uma tomada de poder e ocupação de espaço por pessoas de extrema esquerda que realmente, assim, é muito complicado. Então, o que eu tenho falado para muitas pessoas, né? Você tem que pensar muito bem, assim, sobre o seu futuro. Eu não gosto, eu acho que a gente tem que sempre pensar positivo, e a gente tem que sempre, as casinhas aqui, ó. A gente tem que sempre pensar positivo, a gente tem que sempre olhar para frente, ver as coisas novas que a gente pode fazer, o que a gente pode gerar valor, o que nós podemos criar, mas a gente tem que ter pé no chão. Existe uma população no Brasil que é extremamente pobre. 25 a 30% da população do Brasil é extremamente pobre. São pessoas que às vezes a classe média nem conta, pessoas que vivem às vezes dentro de uma favela sem sair. E essas pessoas elas votam com o estômago. Elas fazem tudo com o estômago, porque são pessoas coitadas. Elas não têm acesso a nada. Isso é muito difícil. E se o Lula consegue
de alguma maneira, aumentar um pouquinho esses auxílios, que eu sou totalmente contra, esse Bolsa Família, eu sou totalmente contra isso. Eu, sei lá, ou se o cara recebesse o Bolsa Família, pelo menos para mim ele não poderia votar. Ah, aqui vai receber o Bolsa Família 6 meses, então esse aí na próxima eleição não vota, ele vota na outra se ele não receber auxílio. Eu penso assim, cara, porque infelizmente não consigo concordar com esse auxílio ser utilizado politicamente. Tá? Então assim, se o Lula conseguir aumentar o Bolsa Família, ele está aumentando a cobrança de impostos, ele vai arrecadar mais e ele vai aumentar o Bolsa Família. Para essas 25% da cidade votar nele de novo e eles manipularem informações, fazerem desinformação, eles já tiraram o Bolsonaro. Eu não acredito que o Bolsonaro vai ser candidato, eles já tiraram. Então, existe uma possibilidade do Lula ser eleito ou de um sucessor dele, mas eu acho que pode ser o próprio Lula. Imagina o Brasil, o que a gente viveu nos últimos 2 anos e meio de Lula. Aí você vai viver agora mais 1 ano e meio, até a eleição e depois mais 4, com perseguição de opositores. Cara, assim, só Deus, gente. Só Deus. Então, a gente precisa, sem dúvida nenhuma, pensar muito na nossa família, no nosso futuro, o que você pode fazer. E eu tô aqui para ajudar vocês, mas assim, a minha mentalidade é uma mentalidade de prosperar, de montar negócios, sabe? De até evitar essas brigas políticas, que isso desgasta demais a pessoa, entendeu? Mas o Brasil vive esse momento muito difícil, que embora uma grande parte da população não goste do Lula, não é impossível você ter um resultado eleitoral favorável a ele, tá, gente? Não é impossível. Isso é triste, mas isso é uma realidade. Reflitam sobre isso, tá? Reflitam sobre o quanto isso vai ser danoso e o quanto é importante você se movimentar em relação a isso. E eu não falo nem de você sair do Brasil e migrar para outros... Não falo nem disso. Eu falo de você proteger o seu patrimônio, proteger a sua família. Você, de repente, sair de uma cidade violenta para uma outra cidade menos violenta, de um estado violento para um outro estado menos violento, e você se proteger assim, entendeu? Eu acho que existe muito isso. A minha cidade, que é a cidade que eu amo, que é o Rio de Janeiro, a cidade que eu sou louco, a cidade mais linda que tem no mundo, incomparável. Só Angra dos Reis ali também é muito bonito. Também acho que se compara, mas o Rio de Janeiro é onde eu amo, é a minha cidade. Eu só escuto desgraça do Rio de Janeiro. É só atentado, só terrorismo, só briga de traficante, policial morto, e aí você vê gente defendendo bandido. Poxa, pelo amor de Deus, entendeu? Existe uma parcela de responsabilidade disso da população, sabe? Olha isso aqui. Olha aqui, gente, não tem muro. Olha aqui. Ó, não tem muro. É a porta você tá na casa do cara. Agora, é aquilo, né, meu amigo? Mais da metade das casas aqui tem armamento pesado dentro. O cara que mete a mão naquela porta ali, ele não sabe o que ele vai encontrar do outro lado, né? A chance de não dar tempo nem da polícia chegar para levar o bandido preso, dele ter sido atropelado antes. Isso aqui, a probabilidade é grande. Eu não conheço um cidadão americano ou brasileiro que está aqui há muito tempo que não tem armamento forte em casa. Não conheço nenhum que não tenha. Todos que eu conheço que estão aqui há mais de 5 anos, brasileiros ou americanos, têm armamento em casa. Aqui são as garagens, tá vendo? A casa, aqui tem um quintalzinho e as garagens. Aqui, ó, isso aqui você passa direto, não tem muro. A maioria, aqui não tem casa com muro, né? O cara às vezes bota um murinho para deixar um cachorro que queria, mas muro não tem muro. Isso aqui, ó, você vê aqui, ó. Isso aqui não tem muro. Isso aqui o cara fez um muro ali porque às vezes é porque o cara tem cachorro. Olha que maravilha aqui, ó. Varandinha, segundo andar, cara. América, sabe? O Brasil tinha tudo para ser isso aqui, cara. Vai ser mais, né? Porque o Brasil é mais... Nós temos mais riqueza natural. Nós temos um povo, quando ele não é doutrinado pelo progressismo, o povo brasileiro, ele é maravilhoso. Muitos já foram doutrinados, né? Infelizmente. Mas, pô, quando não, cara... O brasileiro é maravilhoso. Nossa Senhora. Olha aqui, imagina se fosse assim no Brasil todo. Isso aqui é normal. Isso aqui é classe média, entendeu? Gente trabalhadora. Poxa, cara, olha isso. Aqui, não tem muro. Pô, brincadeira. Então, assim, que você reflita sobre isso. Eu acho que a gente tem que refletir sobre isso. Eu não vejo responsabilidade nenhuma do Bolsonaro. Se o Eduardo Bolsonaro fez, eu acho que ele não tem controle sobre as ações do Trump. E o que eles estão fazendo aqui,
é a gente tentar lutar de fora contra um regime, né? Não é um governo, o Lula e essa parceria aí da ditadura do Poder Judiciário com ele, isso não é um governo, isso é um regime, e eles estão aqui fora tentando lutar contra isso. Então, que a gente possa se posicionar. Eu acho que o Brasil tinha que ter uma direita mais ativa, de fazer mais manifestação de rua, de fazer buzinaço, de fazer adesivaço, de fazer faixa, sabe, de fazer mais vídeo, se preparar, de ler livros sobre comunismo para estudar e poder esmiuçar para as pessoas, fazer reuniões, que nem eu tinha associação no Brasil, reunião, faz o network das pessoas, junta 50, 60, faz um lanche, conversa, fala de um assunto. Aconteceu isso em Cuba, aconteceu isso na Venezuela, está acontecendo no Brasil, vamos frear aqui, vamos montar uma outra associação na outra cidade, entendeu? Não é só eleição, o brasileiro só quer saber de eleição. A gente vai eleger um presidente, agora vai resolver tudo. Não resolve, né? O professor Olavo já falava isso. Não se trata, não podemos resolver o problema do Brasil com eleições, é importante, muito, mas se resolve? Não sei, acredito que não. Acredito que o problema do Brasil é mais profundo e, resumindo, seria ele espiritual e intelectual, né? Cultural também. Mas esses seriam os problemas do Brasil. Se inscreva no nosso canal, se gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, manda o teu comentário aí. E vamos em frente. Meu nome é Alexandre Zimenberg, diretamente aqui de Orlando, na Flórida, que é a terra do Mickey, com saudade dos meus irmãos do Brasil. Que Deus abençoe a América e que Deus abençoe o Brasil.